Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou, o destaque ia, em princípio, para os non-farm payrolls e para a reunião da OPEP. No entanto, logo no início da semana, o que chamou mais a atenção foi a forte venda no mercado obrigacionista, levando as yields a máximos de mais de uma década. As treasuries norte-americanas a 10 anos atingiram os 4,89%, o que não faziam desde 2007. As bundes a 10 anos do mercado europeu, na Alemanha, ultrapassaram os 3% ligeiramente, o que também não acontecia desde 2011, e isso colocou de facto as atenções e as pressões sobre os mercados acionistas logo de imediato. Isto numa altura em que o Reserve Bank of Australia mantinha as taxas inalteradas nos 4,1% na primeira reunião liderada por esta senhora Michelle Bullock à frente do RBA, do Banco Central Australiano. As vozes, tanto de membros do Banco Central Europeu como membros da Reserva Federal, fizeram-se ouvir fortemente durante esta semana, em que houve, digamos, foram uníssonos em apontarem para taxas de juros mais altas durante mais tempo, sendo que no Banco Central Europeu continua a passar a mensagem para o mercado de que a probabilidade de não haver mais subidas de taxa pode ser forte, apesar de os membros mais agressivos continuarem a apontar para a possível necessidade de subir taxas de juros, enquanto nos Estados Unidos há cada vez mais um uníssono sobre a possibilidade de ainda haver mais uma subida de taxa de juros. No entanto, mantém-se a tónica principal em manter as taxas de juros altas durante mais tempo. Isto, inclusive, foi o que se conseguiu depreender de alguma forma dos dados norte-americanos, dos dados macroeconómicos norte-americanos, que foram os mais importantes desta semana. Começou logo com o JOLTS, com as vagas de emprego, que surpreenderam ao subir de 8,8 milhões para cerca de 9,6 milhões, quando era esperado que se mantivessem a níveis relativamente mais baixos, os mínimos dos últimos 2 anos, a que atingiram o mês passado nos 8,8. O ADP, portanto, o mercado de trabalho privado, deu uma leitura muito baixa, ou seja, quando o mercado esperava cerca de 150 mil novos postos de trabalho, o ADP mostrou uma criação de postos de trabalho de 89 mil, isto reduzindo dos quase para metade do que tinha mostrado no mês anterior, enquanto os non-farm payrolls fizeram exatamente o contrário, ou seja, mostraram a criação de 336 mil novos postos de trabalho, a subir dos 227 mil do mês passado, e contra expectativas que apontavam para cerca de metade disso, ou seja, para cerca de 150 mil. Também a taxa de desemprego se manteve nos 3,8%, no entanto, aqui assim tivemos uma desaceleração, digamos, nos aumentos salariais, nos ganhos salariais, em que os ganhos médios horários desaceleraram, digamos, dos 0,3 para os 0,2 em termos mensais, ficando em termos anuais baixando de 4,3 para 4,2%, isto quando um ISM dava que o setor manufatureiro recuperava alguma coisa, mas ainda mantendo-se em terreno de contração, enquanto o setor de serviços recuava um pouco, o índice de setor de serviços recuou um pouco do mês passado, mas ainda assim ficando acima da linha de 50, mostrando a expansão exatamente desses mesmos serviços. Claro que isto representou uma semana bastante volátil em todos os mercados. O mercado acionista não foi minimamente exceção, e depois de fortes perdas durante a semana, acabou por recuperar no final dessa mesma semana. Aliás, o S&P 500 acabou mesmo por terminar em terreno positivo, cerca de 0,5%, interrompendo uma série de 4 semanas seguidas em perdas, enquanto o DAX caiu cerca de 1%.
E na Ásia o Nikkei perdeu mesmo 2,6% numa semana em que a China esteve de fora a festejar a sua Golden Week e que vai regressar já na próxima semana. Por cá, por Portugal, no PSI teve um comportamento pior do que os seus pares, caiu cerca de 3,3%, isto pressionado por uma Mota-Engil que caiu quase 15% e do outro lado a empresa que mais subiu esta semana foi o BCP, subindo ligeiramente acima de 3%. No mercado cambial, realmente a grande surpresa, digamos, foi as perdas, ou melhor, não vamos chamar perdas, vamos chamar sim a interrupção de ganhos do dólar, em que o dólar finalmente parou a série que vinha a ter de 11 semanas consecutivas de ganhos, tendo esta semana registado uma perda, e o euro-dólar as 11 semanas consecutivas de perdas, tendo esta semana registado um ligeiro ganho. Mesmo assim, o euro-dólar conseguiu terminar abaixo de 1,06. Do outro lado, a divisa que mais perdeu esta semana foi o peso mexicano, perdeu praticamente 4,5%, tanto contra o dólar como contra o euro, isto depois de os mercados interromperem, digamos, este sentimento de carry trade que vinham a ter e, portanto, a castigar de alguma forma os maiores carry trades, sendo que o peso mexicano liderava exatamente isso. E, portanto, o dólar México esta semana terminou acima de 18 pesos mexicanos por dólar. Do lado das commodities, o ouro continua pressionado e perdeu uma vez mais cerca de 2%. Já o petróleo, os receios de que as taxas de juro possam levar a uma recessão e uma diminuição da procura acabou por pesar muito no petróleo, que estava em máximos do ano e caiu esta semana cerca de 11%. Aqui o barril de Brent caiu cerca de 11%, depois de ter estado já a negociar perto dos 95, aliás, perto dos 100 dólares, acabou a semana aqui assim, perto dos 85 dólares. Para esta próxima semana, os mercados vai ser uma semana bastante mais calma em termos de dados macroeconómicos, em que a inflação nos Estados Unidos vai ser o destaque. Vamos ter o começo de mais uma época de resultados e em que as preocupações desta semana vão além, não em termos de mercado, mas em termos globais, começam a colocar-se para a evolução da situação em Israel, com este ataque, digamos, de surpresa do Hamas durante o fim de semana. A semana vai ser uma semana relativamente curta, pelo menos para os Estados Unidos, em que começam logo com o feriado do Columbus Day amanhã, segunda-feira. Os mercados vão continuar atentos à evolução das yields obrigacionistas, até porque esta semana vamos ter mais uma série de emissões de obrigações norte-americanas, tanto a 10 como a 30 anos, que poderão continuar a colocar aqui assim alguma pressão nos mercados de obrigações. Podemos dar uma espreitadela esta semana no que aconteceu nas reuniões dos bancos centrais, tanto do Banco Central Europeu como da FED, como ainda do Banco de Inglaterra, já que vão ser divulgadas as respectivas minutas das últimas reuniões. Relembro que no Banco Central Europeu tivemos uma subida de 25 pontos, que aparentemente poderá ser a última. Na Reserva Federal mantivemos as taxas, mas com promessas de que provavelmente continuaremos a ter mais uma nova subida de 25 pontos, e o Banco de Inglaterra nos surpreendeu com uma manutenção de taxas, quando toda a gente esperava uma subida dessas mesmas taxas. Como já disse antes, nos dados macroeconómicos, a inflação vai ser, digamos, o ponto quente de toda a semana, onde é esperado que, ou pelo menos os mercados esperam por uma continuação da diminuição da inflação nos Estados Unidos, a inflação total a cair de 3,7% para 3,6% e a inflação subjacente, ou seja, a inflação sem os alimentos e sem os combustíveis, a cair de 4,3% atuais para 4,1%. O grande, digamos, ponto vai ser já quase no final da semana,
a apresentação de resultados dos maiores bancos norte-americanos, o Citigroup, JP Morgan, Chase, Wells Fargo e outras empresas que dão, digamos, o pontapé de saída a esta época de resultados do terceiro trimestre, resultados do terceiro trimestre deste ano, em que os investidores, além de olharem para os resultados em si, provavelmente estarão atentos às indicações de futuros resultados ainda para este ano e para o princípio do ano que vem, na medida em que as subidas de taxa de juros e a colocação de taxas de juros mais altas durante mais tempo irão certamente contar nas contas, nos resultados a apresentar e as projeções feitas pelas várias empresas. Bom, por esta semana é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos para mais uma semana que acaba, semana que começa. Até lá!